Bom dia a todos. A gente está aqui ao vivo no estúdio da CNSEG, onde daqui a pouco a gente conversa com a Silvia Rocha sobre seguro de automóveis. O áudio está ok? Está todo mundo ouvindo bem? Ótimo, porque esse é um assunto que levanta muita dúvida e a gente está aqui exatamente para esclarecer essas questões. Você que está chegando agora, se acomoda, marca os amigos, pega aquela aguinha e vem com a gente. Eu espero que vocês aproveitem bem o live, curtindo, comentando e principalmente fazendo muitas perguntas. Porque, a opinião de vocês é muito importante, então é fundamental que você mande a sua pergunta aqui nos comentários. Para quem está chegando agora, bom dia de novo. A gente está aqui dando continuidade à nossa série de lives aqui no Facebook durante a sexta semana NF. A nossa convidada de hoje é a Silvia Rocha, que é presidente da Comissão de Assuntos Jurídicos da FENSEG. Bom dia, bem-vinda. Só lembrando que essa série de lives é uma iniciativa da CNSEG na sexta semana NF e todas as ações da CNSEG nessa semana têm como base o nosso programa de estudos em seguros. Bom, Silvia, obrigada pela participação. A gente teve uma entrevista ontem que falou muito da responsabilidade, né, de que a gente não deve deixar só que a companhia de seguros seja responsável por tudo. O próprio cliente também tem as suas responsabilidades, o seu papel, e é muito importante que ele entenda o que ele está contratando na hora de fazer o seguro. O que você acha disso? Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos. Realmente é fundamental que o consumidor entenda o contrato de seguro. A responsabilidade para os dois lados, a responsabilidade para o consumidor, a responsabilidade para a seguradora. O seguro ele é um contrato de boa-fé, ele é um contrato em que deve haver transparência entre segurado e seguradora. E a contratação de seguro de automóvel começa com o consumidor entendendo o seguro de automóvel. Se ele não entender, muitas vezes ele pode se achar injustiçado por acreditar ter direito a alguma coisa que na verdade ele não contratou. Então, falando de seguro de automóvel, nós começaríamos pela cobertura básica. A cobertura básica é aquela que irá cobrir os danos causados ao veículo do consumidor, ou como nós chamamos, veículo segurado. A cobertura básica ela tem algumas variações. Existe a cobertura mais completa, chamada cobertura compreensiva, e inclusive é a mais contratada. Popularmente as pessoas chamam de seguro total, cobertura total, mas o nome dele é cobertura compreensiva. Essa cobertura ela vai proteger o consumidor de eventos como colisão, roubo e furto, incêndio, explosão, eventos da natureza como enchentes, alagamentos. Recentemente passamos aí aqui no Rio de Janeiro por vários alagamentos. Havia uma dúvida de alguns consumidores, o meu veículo vai ter cobertura, não vai ter cobertura? Sim, o seu veículo tem cobertura, o seguro ele está aqui para lhe ajudar nesses momentos. Obviamente, desde que você contrate a cobertura básica compreensiva. Se o seu contrato optou por uma outra cobertura que não lhe protege de eventos como alagamento, não terá. E essa é a importância de entender o contrato e entender o que você está contratando. Uma outra cobertura básica importante, uma alternativa para aquele consumidor que não tem uma disponibilidade financeira neste momento, mas também não quer ficar totalmente desprotegido, ou aquele que se considera um condutor que é tão fabuloso que jamais irá colidir em alguém, há uma cobertura que nós chamamos de cobertura incêndio, roubo e furto. Essa é uma segunda opção de cobertura básica. Ela torna a apólice de seguro mais barata, porque o consumidor estará protegido de menos eventos. Quais são os eventos que ele estará protegido? De incêndio, roubo e furto. O que nós estamos tirando? Estamos tirando basicamente a colisão. É uma cobertura que muitas vezes um segurado do interior opta, ou o segurado, como eu disse, que tem a sua maestria ao conduzir o veículo. Após escolher a cobertura básica, o consumidor passa para as demais garantias. Então, nessas demais garantias, outra muito importante é a responsabilidade civil de terceiros, ou responsabilidade civil facultativa. No seguro de automóvel nós chamamos de RCF. A Angélica ontem pontuou muito bem, falou muito de responsabilidade aqui, e é uma cobertura importantíssima, pois imagine que você hoje, ao sair de casa, estivesse lá conduzindo o seu veículo
e por uma distração colidisse no meu veículo. E isso fosse uma colisão que para consertar o meu veículo custasse R$30 mil. Você teria os R$30 mil de pronto para que eu pudesse consertar o meu veículo? Se você tiver contratado no seu seguro de automóvel uma cobertura de responsabilidade civil de terceiros ou responsabilidade civil facultativa, né, você fará o quê? Seguradora, por favor, colidir na Silvia, cubra os danos do veículo da Silvia. Uma coisa muito importante dessa cobertura responsabilidade civil de terceiros é que você deve definir o valor que você deseja contratar. Então, não é simplesmente contratar responsabilidade civil facultativa, ou RCF. Você deve dizer, seguradora, eu quero que você cubra danos até 50 mil, eu quero que você cubra danos até 100 mil, eu quero que você cubra danos até 200 mil. Então, você vai definir este valor, certo? Uma vez definido, a seguradora irá lhe ajudar até aquele valor contratado. Então, por isso, a importância do consumidor conhecer o contrato. Se ele contrata, por exemplo, apenas 50 mil, e ele dá o azar de colidir em 3 carros, o famoso engavetamento, né? E para consertar esses 3 carros custa R$100 mil, ele contratou apenas 50. Então, o que vai acontecer? Ele vai pagar 50 e a seguradora vai pagar 50. Então, é uma cobertura, observe que você precisa contratar um valor razoável, dependendo do local onde você se locomove. Se você se locomove, como a Angélica bem pontuou ontem, em locais que tenham carros mais caros, né, importados, sim, numa cidade, numa capital, você precisa de um valor mais expressivo. Se você se locomove exclusivamente numa cidade de interior, vamos supor que só tenham carros mais antigos, você pode se dar ao luxo de optar por um valor mais baixo. Toda essa customização você precisa decidir na hora da contratação. E de acordo com o contratado, você terá o direito e todo o apoio da seguradora. Você citou aí os acidentes pessoais de passageiros. Você também tem o APP, né? Que não é aplicativo e que tem uma diferença entre a responsabilidade civil e os terceiros. Você pode só dar uma esclarecida? Então, nós estamos falando da cobertura de RCF, né? Responsabilidade civil facultativa. O RCF, como eu disse, são os danos que você causa a terceiros. No seguro de automóvel, terceiros são aqueles que estão fora do seu veículo. Então, vou lhe pegar de exemplo de novo, Gabriela. Tá bom. Vamos supor que hoje, na parte da manhã, o seu porteiro lhe peça uma carona. E você diz, não, tudo bem, lhe dou uma carona. Então, você vai andar umas 10 quadras com o porteiro, porque a carona não é tão longa assim. Mas, infelizmente, você se distraiu no meio dessas 10 quadras, bateu com o veículo e foi uma batida expressiva e o porteiro se machucou no interior do seu veículo. Ele era um passageiro do seu veículo. O custo que ele tiver de danos corporais, né, de medicamentos médicos, ele será suportado por essa outra cobertura, que se chama APP, ou Acidentes Pessoais de Passageiro. Então é importante que o consumidor saiba diferenciar, ele precisa saber que o RCF que ele contrata lhe dará proteção, né, lhe ajudará nos danos que ele provocar em pessoas fora do veículo segurado. Os danos provocados em pessoas dentro do veículo segurado, não importa se são amigos, parentes ou terceiros como porteiro, estarão cobertos por essa cobertura acidentes pessoais de passageiros ou, como você disse, APP não é aplicativo. Certo. E outra coisa que chama muita atenção e que é um item no qual a pessoa pensa muito na hora de fazer é a assistência 24 horas. O que o consumidor tem que atentar na hora que ele está escolhendo essa trabalho? A assistência 24 horas é uma garantia muito interessante no seguro de automóvel. As seguradoras oferecem diversos planos. Você tem planos mais básicos, os mais básicos focam naqueles serviços estritamente necessários para o dia a dia. Por exemplo, um reboque limitado a uma distância de 100, 200 quilômetros, né? O que seria isso? Seu carro parou, você precisa teve uma colisão, precisa de um reboque, só que ele tem um limite. Uhum. O reboque vai pegar o seu veículo naquele local e vai levar a até 100, 200 quilômetros, aquilo que foi contratado. Se você é uma pessoa que só roda dentro da cidade, deve ser suficiente. Então não há necessidade, se você
quer baratear a sua pólice, de contratar um plano mais completo. Por outro lado, se você é uma pessoa que vai para a praia, vai para a serra, né, viaja, pode acabar tendo uma pane seca, uma pane mecânica no meio da estrada, aquelas estradas que tem um posto aqui e outro sabe-se lá onde, né? Você vai precisar de uma assessoria, é mais interessante contratar um plano mais completo, com quilometragem limitada, né? Porque você vai dizer, seguradora, pegue meu carro aqui e leve até a concessionária de minha confiança, até a oficina de minha confiança, ou leve até a minha casa, eu agora não quero fazer nada no veículo, vou decidir depois, a decisão é sua. Outros serviços, no plano mais básico, você vai ter chaveiro, mas em outros mais completos, você vai ter chaveiro também para a sua residência. Existem outros mimos, como você está passando mal, teve algum problema, não tem condições de conduzir o seu veículo, existem seguradoras que oferecem um motorista para ir buscar o seu veículo e levar o seu veículo até a sua casa com você junto, né? É um mimo muito interessante. Então existem diversos mimos nos planos mais completos. Então, o que o consumidor precisa avaliar? Como está a minha disponibilidade financeira? Assim, nadando no dinheiro a gente nunca está, né? Vamos falar sério. Mas razoavelmente consigo contratar uma pólice mais completa? É vantajoso, porque você vai ter essa série de serviços, essa série de mimos e vai ficar tranquilo. A função do seguro é essa, ele passar tranquilidade, é ter certeza. Como, por exemplo, esses dias eu estava saindo do cinema e estava aquela chuvarada, né? Eu estava lá, aí vi um veículo parado, outro veículo parado, estava indo, poxa, será que eles têm seguro? Porque ele estava com o veículo parado ali, quem é que ia ajudar ele? 11 da noite, o veículo parado na chuva. Se ele não tivesse seguro, ele ia ter que começar a buscar no Google, deixa eu ver se eu acho algum guincho 24 horas. Se você tem seguradora, você liga para o número da sua seguradora e ela vai buscar um reboque para você. Você não precisa se preocupar em procurar lá no Google, esse não funciona, esse funciona, esse não funciona. É muito perrengue, não há necessidade. No meio do temporal. No meio do temporal. Quer dizer, é importante, então, você não pensar só na economia que você está fazendo no pagamento da pólice, né? Ser o condicionamento inteligente do que você está economizando, mas também, de certa forma, se preparando. Deixa eu complementar aqui. Nós podemos ainda falar de outras garantias que você pode ter no seu seguro. Você pode ter, por exemplo, uma cobertura de retrovisores, lanternas e faróis. Você pode ter um carro reserva. Qual é a necessidade de você ter a cobertura de carro reserva? O consumidor deve avaliar como é o dia a dia dele. Ele usa o carro no dia a dia? Então, para ele é importante um carro reserva, porque se ele tiver o veículo acidentado, enquanto o veículo está consertando, a seguradora irá lá lhe fornecer um carro reserva pelos dias contratados, de acordo com o modelo contratado, e ele não irá se preocupar. Agora, se é aquele consumidor que no dia a dia usa metrô, usa ônibus, ele usa o carro mais assim, esporadicamente, talvez é uma cobertura que ele possa economizar, não precise contratar. Aí ele tira o carro reserva, aumenta o plano de assistência 24 horas, como eu disse, os mais completos têm muitos mimos interessantes. A cobertura de lanternas, faróis e retrovisores, né, ou LFR, às vezes no mercado de seguro a gente tem a mania de usar siglas, né, até porque são nomes muito longos, então é mais prático. Facilita. Outro dia eu estava olhando um caso, um retrovisor de uma Cherokee pode custar 20 mil reais, um retrovisor. Então imagine que você tenha um carro com um retrovisor. A Angélica ontem inclusive comentou os espelhos eletrônicos, hoje não custa, é difícil você achar um retrovisor que custe 200 reais, né? Então eles são muito caros. Então se teve o problema aí, teve uma colisão, você não precisa acionar o seu seguro ou você não precisa tirar o dinheiro do seu bolso. Você pode acionar apenas uma garantia, não precisa acionar a básica. Aciona a garantia adicional de lanternas, faróis e retrovisores. E qual o benefício de acionar essa? Nós não falamos aqui de franquia. De franquia não, desculpa, de bônus. O bônus é um benefício que o segurado tem quando ele vai renovando o seu seguro, né, todo ano, sem ter tido um sinistro na garantia básica, aquela que nós conversamos, a compreensiva, ou para quem contratou o incêndio, o roubo e furto, aquela básica mais reduzida. Então, se você não aciona a sua garantia básica, no ano seguinte você aumenta o seu bônus. Então, você começa com bônus 0, no ano seguinte bônus 1 e vai indo até o bônus 10. Quanto maior o seu bônus,
você vai ter uma redução no valor do seu seguro, certo? Se você tiver uma colisão apenas com o retrovisor e usar a garantia, aquela adicional que nós falamos, de lanternas, faróis e retrovisores, esse bônus não vai reduzir. Ele vai aumentar no ano seguinte, como se você não tivesse tido nenhuma colisão. Por quê? Porque você não assinou a garantia básica. Então, ela é extremamente vantajosa por isso. Ótimo. Bom, você falou aqui em inundação, enchente, é uma coisa que está muito na cabeça das pessoas, e a gente viu o que pode acontecer com o carro nesses momentos. E o que então o carro precisa ter em termos de danos para ser considerado uma indenização integral, merecedor da indenização integral? Certo. A indenização integral no seguro de automóvel, ela é definida pelo custo de reparo do veículo. Um segurado, quando ele contrata seguro de automóvel, ele contrata... Você já ouviu falar da tabela FIPE? Sim, claro. A tabela FIPE ela é usada por bancos, é usada por concessionárias, é usada pelo Web Motors, aquele site famoso. Né? Então, a tabela FIPE ela é feita por uma instituição de estudos e ela define qual é o valor daquele veículo, daquele modelo, mês a mês, no mercado geral de revenda de veículos. Então, o seguro ele é contratado com base na tabela FIPE. De modo geral, os consumidores contratam 100% da tabela FIPE. O que significa isso? Que se o consumidor tiver um sinistro de colisão, um sinistro de indenização integral, ele irá receber na data da liquidação 100% do valor que está na tabela FIPE. Como que você define a indenização integral ou a outra que nós chamamos de indenização parcial? Você colidiu com o seu veículo hoje. Já fiz você colidir várias vezes hoje, Gabriela. Me desculpa. Você é a pior. Exatamente. Me desculpa, mas você está aqui. Então, vamos por que eu colidi. Vamos trocar um pouquinho. Tá bom, então, obrigada. Hoje, quando eu estava saindo de casa, me distraí e colidi com o meu veículo. E levei para a oficina, né? Acionei a seguradora levou para a oficina. E ao fazer o orçamento para conserto do meu veículo, vamos supor que o meu veículo hoje na FIPE custa R$50 mil. Certo? E ao fazer o conserto ao fazer o orçamento para conserto desse veículo, a oficina diz, olha, seguradora, Silvia, para consertar o veículo da Silvia, vai sair R$45 mil. R$45 mil seriam 90% da tabela FIPE. Né? Se a minha matemática de advogada não me deixa falhar, eu estou escolhendo números fáceis aqui para não termos problema. A matemática de jornalista... Pois é, então, isso seria 90% da FIPE. Você superou um percentual de 75% da FIPE. Então, isso, para o seguro de automóvel, classifica como sinistro de indenização integral. Significa que a seguradora irá pagar para mim, Silvia, os R$50 mil da FIPE, e eu, Silvia, irei transferir para a seguradora os direitos desse veículo. Certo? Agora vamos supor que a oficina diga, não, isso aqui é um dano, nossa, Silvia, mixaria, vai sair R$10 mil para consertar seu carro. R$10 mil é menos de 75% do valor que o meu veículo custa na tabela FIPE. Portanto, ele é um sinistro de indenização parcial. Então, o meu veículo será consertado numa oficina de minha livre escolha, né, isso é muito importante, ele será consertado e me será devolvido. E a minha vida seguirá. Muito bem. A enchente é um fantasma que continua assombrando. Você pode ajudar a gente a entender quais são os procedimentos que você deve seguir quando você está com esse problema? Tá. O seu veículo, se ele for atingido por uma enchente, o procedimento não é diferente de qualquer outro sinistro que possa acontecer. Seja uma colisão, seja um roubo-furto. O que você deve fazer? Primeiro momento, se acalmar. É importante. Você tem seguro? Você pode se acalmar, você pode ficar tranquilo. Num segundo momento, você liga para a sua seguradora e conta o que aconteceu. Deve contar com toda a transparência, com toda a segurança, não há receio, não há por que contar de forma diferente. A seguradora irá receber aquela informação e lhe passará todas as instruções. Olha, precisamos... que você, se o veículo estiver andando, leve o veículo até a oficina X. O veículo não está andando, onde ele está? Vamos lhe enviar um reboque, um guincho. Precisamos da documentação X.
Após esse primeiro contato, o segurado receberá todas as instruções da seguradora e se iniciará o processo que a gente chama de regulação de sinistro. O que seria isso? Seria o momento em que a seguradora analisa tanto o veículo, os danos, para aquela definição que nós falamos agora há pouco, quanto os documentos, as informações, para ver se está tudo correto, se o veículo está regular, e então será feita a definição. Perda parcial irá ser consertado, indenização integral irá ser pago a indenização pelo valor da FIP. Perfeito. Bom, esse realmente é um tema que levanta muitas dúvidas. A gente está aqui com algumas das principais, mas você ainda pode mandar sua pergunta, porque ainda dá tempo de saber mais sobre esse maravilhoso mundo dos seguros. Vamos lá, a primeira pergunta que a gente tem você já falou sobre os diferentes tipos, né, como escolher a melhor cobertura. Quais são os tipos que estão disponíveis no mercado e quais são os diferenciais? Além de tudo isso que você já explicou, de você entender o perfil de cada um, quais seriam esses outros diferenciais que a gente tem para esclarecer? Então, Gabriela, como nós falamos lá no início, o segurado deve começar pela cobertura básica. Então, ele vai optar por aquela cobertura mais completa, compreensiva, ou por uma cobertura menorzinha, que não dará cobertura para danos de colisão, seria apenas incêndio, roubo e furto. Há uma terceira possibilidade. Se o segurado não quiser proteger o seu veículo em si, seja porque ele acha que ele cuida do veículo muito bem, ou seja porque ele acha que se acontecer alguma coisa com o seu veículo, ele consegue suportar esse dano com o seu próprio patrimônio, e a única preocupação dele é se ele causar danos a terceiros, pois, como a Angélica muito bem pontuou ontem, esses danos podem ser muito grandes, especialmente em se tratando de um atropelamento, né, ou no caso de um engavetamento, como eu citei agora há pouco. Imagina você colidir em 3 veículos ao mesmo tempo, o custo de reparo de 3 veículos. Então, se o segurado desejar economizar e entender que quanto ao veículo dele não tem problema, ele se resolve, ele tem a reserva dele, ele consegue suportar os danos, mas ele não quer o imprevisto de um valor alto de um dano que ele pode causar a terceiro, ele pode contratar como cobertura básica a responsabilidade civil facultativa, o RCF. Então, isso tornará a pólice mais barata, ele colocará ela como cobertura básica, e olha que curioso, muitas seguradoras permitem a contratação do RCF como cobertura básica, e ainda assim você pode contratar a assistência 24 horas. Então, em termos de danos, de colisões, o seguro irá lhe ajudar nos danos ao terceiro, no seu veículo não. Mas, se o seu veículo parar num alagamento, o reboque estará garantido pela assistência 24 horas, não os danos ao veículo, porque lembre-se, o consumidor optou em não contratar a cobertura básica para o casco. E aí nós voltamos lá ao início da nossa conversa, essa é a importância do consumidor entender o que ele está contratando. Ele precisa entender o que ele precisa, o seu dia a dia, se ele roda, como eu disse, só dentro da cidade, se ele roda fora da cidade, se ele roda numa capital com muitos carros importados, se ele roda numa cidade do interior com carros de mais baixo valor. Não que cidade do interior não vá ter carros importados, né? Às vezes tem cidade do interior com carros de muito alto valor. Então ele precisa entender onde é o dia a dia dele, a quais riscos ele está exposto, e para isso ele tem, a Angélica ontem falou diversos canais aqui que ele pode ligar, né? Se você não assistiu a live da Angélica, está no ar, volte lá, assista, vale a pena, né? Porque é importantíssimo que o consumidor se oriente, entenda, e qualquer dúvida tem diversos canais para prestar esclarecimento. Maravilha. E um dos canais é você mandar a sua pergunta, porque a gente já tem aqui a pergunta do Bernardo Gracioli. Ele quer saber se o condutor envolvido em um sinistro não estiver discriminado na apólice de um seguro alto, a indenização é devida? Depende de como foi contratado o seguro, certo? O seguro de automóvel, existe a forma de você contratar por condutor indeterminado. Se você fizer a contratação do condutor indeterminado, qualquer pessoa poderá conduzir aquele veículo. Ou a contratação por perfil. O que é a contratação por perfil? Por exemplo, a minha apólice, Silvia, é por perfil. Então eu fui lá e disse para a seguradora, olha, seguradora, o meu veículo, né, eu sou a condutora principal, a minha idade é X,
o CEP de pernoite, o local onde o meu veículo usualmente passa as noites é tal, eu tenho X anos, né, sou solteira, então a seguradora faz a análise desse risco. Uma pergunta que as seguradoras sempre fazem é: Silvia, você empresta o seu veículo para pessoas entre 18 a 25 anos? Ainda que ocasionalmente, não precisa ser aquele empréstimo regular. Você empresta, eventualmente, uma vez ao ano que seja? Eu respondo que não, porque de fato eu não empresto. Então, isso é muito importante. Se eu, Silvia, respondi que não. Se eu receber um amigo na minha casa, nessa faixa etária, entre 18 a 25 anos, e emprestar o meu veículo para ele, qual foi o meu combinado com a seguradora? Que pessoas entre 18 a 25 anos não conduziriam o meu veículo. Então, se eu emprestar, o que eu estou dizendo para a seguradora? Olha, nesse momento aqui, o veículo está sendo conduzido por uma pessoa diferente do que eu combinei com você, então nesse momento aqui não há cobertura de seguro. Não quer dizer que eu não possa emprestar, mas como eu estou fugindo do combinado, naquele momento não. Agora, por exemplo, eu empresto para uma amiga com uma idade similar à minha, né, ou até mesmo mais velha, não tem problema nenhum, porque ela é uma condutora ocasional, eventual, quer dizer, eventual. O que eu não posso fazer é dizer que eu, Silvia, sou a principal condutora e eu dirijo o meu veículo, na verdade, 2 vezes por semana e 4 vezes por semana eu deixo com o meu irmão. O que eu estou fazendo aí? Eu estou dizendo que eu é que vou conduzir o meu veículo na maior parte do tempo e, na verdade, quem está conduzindo é uma pessoa com um perfil totalmente diferente, né? E o mais importante disso, que as pessoas muitas vezes não visualizam, é que não é a seguradora que ela está enganando, digamos assim. Porque como a Angélica muito bem pontuou ontem, existe o fundo comum dos segurados. E isso é um combinado entre todos os segurados. Eu, Silvia, espero que as pessoas respondam com a mesma clareza e transparência que eu respondo. Porque senão eu vou ter indenizações eventualmente sendo pagas para pessoas que distorceram ali a verdade, e aí o fundo comum será prejudicado, porque o cálculo não irá fechar. Da mesma forma, eu espero que a seguradora pague aqueles que responderam de forma correta, que agiram de forma correta. Então, eu, como segurada, espero o justo. Pague aquilo que é devido e negue aquilo que não é devido. E é o que todo consumidor deve esperar. Perfeito. A Rosângela Garcia, de novo, volta ao assunto da enchente. Ela quer saber o que seria considerado o agravo de risco nessa situação da enchente. Nessa situação da enchente, o que é considerado agravo de risco? A Angélica ontem falou que o seguro não é motivo para o segurado acreditar que ele deve agir como se não tivesse seguro. Você lembra desse ponto? Lembro. É justamente isso o agravo de risco. Você não pode, porque você tem seguro, pegar o seu veículo, você está vendo que a água está cobrindo os veículos que não dá nem para respirar, não dá nem para abrir a porta, e você voluntariamente joga o seu veículo para dentro daquela água. Porque tem seguro. Porque tem seguro. Isso não pode ser feito. Obviamente, ninguém vai exigir que um consumidor deixe de passar por uma poça d'água ou alguma coisa, mas ele também não pode entrar riacho adentro, né? Uhum, perfeito. Muito bem. Temos outra perguntinha aqui. E como o segurado deve proceder em caso de precisar acionar o seguro e na hora do processo até receber a indenização? São 2 processos. Na verdade, o processo ele é único, né? Como eu falei agora há pouco, primeiro ponto, respira fundo, você tem seguro. Fique calmo. Né? Fique calmo, não adianta se desesperar. O dano já aconteceu, o evento já aconteceu, então respira fundo, procura o número que está lá indicado na sua apólice, no seu cartão de segurado, ou no Google, ou no aplicativo. Hoje em dia, eu não ando com mais nada dessas coisas, que a gente anda com o celular para tudo, né? Até eu olhei para cá, meu celular não está aqui, esqueci. Mas a gente anda com o celular para tudo. Você digita no Google, Central de Atendimento da Seguradora X, na mesma hora vem ali o 0800, 0400, 0300, liga para a Central,
da sua seguradora e informa, gostaria de comunicar um sinistro, o que aconteceu foi isso, isso, isso. Novamente, é importante que o consumidor tenha transparência. É importante que ele não esconda fatos, é importante que ele não distorça os fatos. Uma coisa que acontece com frequência e está totalmente errada, às vezes as pessoas não percebem, é: eu, Silvia, saí hoje e colidi em você. Tá vendo que agora sou eu que estou colidindo, né? Já melhorei, né? Fiz você colidir muito desde o início do nosso papo. Mas o Silvia saiu hoje de manhã e colidi em você. E vamos supor que eu não tivesse seguro. E aí eu chego para ti e te digo: então, Gabriela, eu não tenho seguro. Vamos fazer um combinado aqui? Você diz que você colidiu em mim e eu pago a franquia do seu seguro. Isso as pessoas não percebem, mas isso é uma fraude. Isso não é correto. Isso não pode ser feito. E aí o que acontece? Você liga para sua seguradora e diz: então, eu colidi na Silvia, eu quero dar atendimento para a Silvia. Você está faltando com a verdade com a seguradora. E conforme a gente conversou agora há pouco, não é com a seguradora que você está faltando com a verdade. É com todos nós. Porque o fundo comum é nosso. A seguradora só está cuidando dele para nós. Então, isso não pode ser feito. Tá ótimo. A Natasha Brecker tem uma pergunta que diz muito respeito a mim, porque, como já vimos, eu sou uma péssima motorista. O seguro é mais caro para mulheres? Olha, usualmente não. O seguro é mais barato para mulheres, mas existem uma série de outros fatores que podem influenciar na precificação do seguro, né? O local onde você mora, o seu histórico ao longo dos anos de contratação. Então, existe o modelo do seu veículo, porque o modelo do seu o seguro ele é projetado de acordo com os custos. A Angélica, inclusive, falou isso ontem. Você já ouviu falar que diminuiu o roubo e furto? Você já ouviu falar, até complementando ao que ela falou, você já ouviu falar que as peças de veículo se tornaram mais baratas? Então, o que é o seguro? Ele é um cálculo feito a partir de custos de reparação de veículo, de custos de indenização integral, que você paga em razão de roubo e furto, que você paga em razão de incêndio, que você paga em razão de alagamento. Então, a partir de todos esses custos, os experts nos cálculos, que não sou eu, calculam o valor necessário para cada um contribuir para aquela poupança, certo? Então, todos esses fatores, se você não pode ocasionar que a Silvia, por exemplo, tenha um seguro mais caro do que eventualmente o irmão dela, dependendo desses outros indicativos, dessas outras características. Mas, de modo geral, as mulheres dirigem bem pra caramba, então... Menos eu. Menos você, porque você hoje já bateu muito aqui na minha história. Bom, o Pedro Pinheiro quer saber o que acontece se ele cancelar o seguro anual após 6 meses de contratação. Ele tem direito de receber de volta a metade do que pagou? Ele tem direito a receber de volta o percentual previsto na tabela de curto prazo. O que é a tabela de curto prazo? A tabela de curto prazo ela é uma tabela prevista na legislação, não é algo criado pelas seguradoras, que define um valor proporcional ao seu tempo de utilização. Não é exatamente metade, porque existem alguns custos de impostos e outras coisas. Então, assim, no 6º mês ele vai olhar lá no manual do segurado, nas condições gerais de contratação, lá tem em dias, quantos dias ele já utilizou e qual é o percentual que ele receberá de devolução. Sim, ele vai receber um percentual de devolução, mas não exatamente a metade. Perfeito. Eu, infelizmente, não sei a tabela de cor, é uma tabela muito longa, mas ela está em absolutamente todos os manuais de segurados de qualquer seguradora. Maravilha, Silvia, muito obrigada. Obrigada a vocês, eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente, que tenham tirado todas as dúvidas, que não são poucas, né? É um assunto que deixa muita dúvida. A gente lembra que amanhã a gente continua com a nossa série, e amanhã a gente vai receber o Luiz Roberto Cunha, que é professor de economia, e vai falar de um assunto que está na primeira página de todos os jornais e que é muito interessante para todo mundo, que é a reforma da Previdência. Então não percam, a gente está esperando vocês aqui amanhã, com toda a participação, perguntas, e um ótimo dia. Obrigada pela participação. Muito obrigada a todos e não percam amanhã, realmente será muito bom.